Direto aqui da Fundação Procon, a Diná está de volta para esclarecer mais algumas dúvidas para a gente. Olha, é bom ficar muito atento, você que está querendo fazer um consórcio imobiliário, porque hoje o assunto é esse, né, Diná? Vamos tirar todas as dúvidas. Qual o primeiro passo? O que a pessoa que vai fazer um consórcio imobiliário hoje precisa saber? Em primeiro lugar, se o consórcio é autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E não só se ele é autorizado a funcionar, mas ele também tem autorização para vender cotas, porque ele pode ser autorizado a funcionar, mas está proibido de vender cotas novas. E eu acho que até mesmo antes disso, procurar saber com muito cuidado que empresa é essa com quem você está fazendo consórcio. Sim, ele pode ligar também no Procon para saber se essa empresa, se esse consórcio tem reclamação, que tipo de reclamação e se é uma empresa que atende o consumidor, ou seja, que apesar de ter tido algum problema, ela resolveu o problema desse consumidor. Isso é muito importante. Ok, e o consórcio, quando você vai fazer, ele tem muitos detalhezinhos no contrato e tudo, então você precisa conhecer bem o sistema, para não entrar numa roubada, depois não ter aborrecimentos, né? Isso é fundamental. Ele pode até pedir uma cópia desse contrato, levar para casa, procurar ou o próprio Procon para esclarecê-lo ou outras pessoas que já tenham feito parte de um consórcio, para conhecer bem o sistema, para saber exatamente quais são os direitos e as obrigações que ele vai ter durante toda a duração. Então não fechar ali na hora, é bom ele antes de fechar o contrato, de assinar mesmo, pega uma cópia do contrato, segue o conselho da Diná aqui do Procon e leva para casa e leia, não tenha preguiça de ler, para tirar todas as suas dúvidas, né? Para ficar ciente do que está fazendo. E tudo que o vendedor prometer, que ele vai ser contemplado, isso vai ter que estar escrito no contrato, não vale a promessa verbal. Prometeu, escreve, por favor, vai fazer parte integrante do consórcio. E nenhum espaço em branco também, ao assinar. Isso é essencial, hein? Presta atenção, nada de assinar e tem espaço em branco, depois pode ser preenchido do jeito que quiserem. Certamente. Né? Isso é super importante. Agora, uma outra coisa também é a taxa de administração, né? Quando você vai fazer um consórcio, sempre tem a taxa de administração. Isso não é devolvido normalmente em momento algum. Não, isso é a remuneração da administradora. E, por exemplo, se um consorciado ele não desistir antes do final do grupo, ou seja, ele só pode desistir se ele não estiver contemplado. Se ele desistir, ele só vai ter os valores que ele pagou no final do grupo, das operações do grupo, ou seja, até 60 dias depois do prazo de duração, onde a taxa de administração, o seguro, não vai ser devolvido. E o que ele pagou vai ser devolvido, mas vai ser aplicado um redutor. Ou seja, quanto mais ele pagou, menor é o redutor. Quanto menos ele pagou, maior é o redutor. Que esse valor vai cobrir os prejuízos que essa pessoa que desistiu causou ao grupo. Por isso é importante que o consumidor pense antes de aderir para não ter que desistir no meio. Porque é um prejuízo para o grupo e para o consumidor. E para o próprio consumidor, para você também, né? Acaba sendo um prejuízo se você desistir no meio. Agora, uma outra coisa importante também, Diná, é você pesquisar, saber direitinho o valor da taxa de administração, porque cada operadora tem uma livre, diferente. Cada administradora pode cobrar um valor diferente e muitas vezes não, mas 1%, quando num crédito grande, é um valor nominal significativo. Então, vale a pena gastar esse tempo fazendo pesquisa entre as administradoras autorizadas a funcionar, qual que está oferecendo... Varia de quanto aí hoje a taxa de administração, Diná? O mercado é livre, mas você encontra certamente entre 10% e 20%. Nos imóveis... Está mais na faixa de 20%. Nos imóveis. Então fique atento para todas essas dicas, né, que a Diná deu aqui para você. E se tiver consultas e reclamações, pode ligar para o Procon. Certo? Pode. No 1512. No 1512. E para saber se a empresa tem reclamações, é no 38240446. Então tá aí, mais uma dica do Procon para você. Aproveite.